Nós gostaríamos aqui de falar, em primeiro lugar, que essa PEC, ela cria uma exceção na lei eleitoral. Se um candidato fizer uma lixa de unha, aquelas lixinhas de unha, com o nome dele e o número, e distribuir, ele pode ser penalizado, porque ele distribuiu um bem aos eleitores. E isso é proibido pela lei. E o que essa PEC propõe fazer, no período eleitoral, sem haver aprovação anterior, é a distribuição de 41 bilhões e meio de reais. Então, evidentemente, é uma PEC eleitoreira. É uma PEC que tem o objetivo puramente de tentar ganhar os votos para o candidato a presidente da República que hoje exerce a presidência, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu falo isso porque, além dessa questão de atropelar a lei eleitoral e propõe para resolver essa questão a instalação de um estado de emergência que termina no dia 31 de dezembro, como se a vida do povo aí fosse resolvida, essa PEC, ela surge muito depois da gente ver a ampliação da situação de fome no nosso país, que já chega a mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras, e o governo nada fez durante todo o ano passado e esse semestre. A gente vê a situação do desemprego e do subemprego, que o governo não enfrenta, não faz nenhuma medida no sentido de reduzir o desemprego de mais de 11 milhões de brasileiros e o subemprego de 20 milhões de brasileiros. Essa PEC surge depois da Petrobras elevar o preço dos combustíveis por diversas vezes. Desde o governo Michel Temer, quando se adotou a política de paridade internacional de preços, a Petrobras vem cumprindo uma política deletéria ao Brasil, que é atrelar o preço dos combustíveis ao preço internacional, que é um verdadeiro absurdo, porque a Petrobras é uma empresa brasileira, uma empresa pública, uma empresa que produz petróleo a um preço muito inferior ao do mercado internacional e que prejudica o povo brasileiro. Em benefício de quem? Dos seus acionistas. Acionistas, na maioria, acionistas privados. Pessoas físicas e jurídicas, dentre eles a maioria residentes no exterior. Então a Petrobras vem fazendo essa política ao longo de todo esse tempo. E o governo brasileiro, em nenhum momento, tomou medidas para mudar isso. Zero, nenhuma medida. Então, é muito estranho que só agora o governo resolva se mexer. Propôs uma redução de ICMS para os estados que afeta a receita de estados e municípios, que vai retirar recursos da saúde e da educação. O governo teve 3 anos e meio para fazer uma reforma tributária. O governo teve todas as condições parlamentares de aprovar uma reforma tributária e nada fez. Aí na véspera da eleição, quando ele começa a sentir que a terra está tremendo e que o povo está disposto a não dar continuação a esse governo, ele vem propor um saque nas finanças dos estados e municípios, sem nenhuma outra medida que possa compensar essa perda. Nós estamos vendo agora 41 bilhões nesse pacote para beneficiar uma boa parte do povo brasileiro, mas com o objetivo claro de fazer com que ele obtenha mais votos. Nós do PT sempre defendemos os R$600,
Quando o governo reduziu o auxílio emergencial para 300, nós fomos contra. Nós defendemos manter 600. Depois, quando o governo deixou de pagar o auxílio emergencial, nós mantivemos a bandeira dos R$600. Depois, quando o governo voltou com o Auxílio Brasil de 400, nós lutamos para que fosse 600. E o governo nunca aceitou. Agora o governo quer fazer 600. Agora que está com medo de perder a eleição. O Auxílio Gás não foi uma iniciativa do governo. Quem propôs o Auxílio Gás foi a bancada do PT. Eu fui autor do projeto com o apoio da bancada do PT e com a relatoria do deputado Cristino Áureo, que relatou um projeto para beneficiar 24 milhões de famílias, que são aquelas que têm renda per capita abaixo de meio salário mínimo. E o governo não previu isso no orçamento, emitiu um decreto dizendo que a prioridade seria as famílias com maior número de filhos, deixando de lado a maioria das famílias brasileiras que tem 2 filhos, 1 filho ou algumas até nenhum filho. Então o governo faz uma política que ele durante todo esse tempo evitou pagar o Auxílio Gás, que foi aprovado por unanimidade nessa casa e no Senado Federal. Nós sempre defendemos a redução dos preços do óleo diesel e o fim da política de paridade para evitar o arroxo que os motoristas vêm sofrendo agora. Os caminhoneiros autônomos, os taxistas. E eu queria incluir aí nesse rol os aplicativos, motoristas de aplicativos. Eu queria incluir nesse rol os transportadores escolares. Tem que ser incluído. Por que não? Nós sempre defendemos o subsídio ao transporte coletivo. O deputado Hildo Rocha foi relator aqui com o nosso apoio de um subsídio ao transporte coletivo que foi vetado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Tá certo, deputado Hildo? Agora o governo, com a perspectiva de ter um aumento nas tarifas de ônibus, ele coloca recursos para as prefeituras para não aumentar o ônibus na véspera de eleição. É ou não é um pacote eleitoreiro? Por que que o governo vetou o texto do deputado Hildo Rocha, aprovado por essa casa? Aliás, o deputado Hildo Rocha negociou diretamente no Ministério da Economia aquele texto. Então não foi um texto contra o governo, foi um texto negociado com o governo. Olha, essas coisas a gente tem que relembrar aqui, para que não fique aqui nenhuma dúvida sobre o objetivo eleitoreiro desse pacote, dessa PEC número 15, né, que na verdade não tem nada a ver com a PEC 01, como foi bem dito aqui pelo deputado Marcelo. PEC 01 trata de outra coisa. E o presidente dessa casa atropelou o regimento, atropelou a democracia, como disse o deputado Reginaldo, meu líder. Então, eu quero dizer aos senhores que essas medidas, elas só destroem a economia brasileira. Aqui, por conta disso, o famoso mercado, e depois o pessoal do Novo vai poder falar com mais propriedade sobre isso, disparou a cotação do dólar, disparou o risco Brasil. Nós temos que fazer política séria, política de garantir as condições de sobrevivência ao povo brasileiro. Nós precisamos garantir uma reforma tributária e não esse atropelo que vem sendo feito com essa medida incluída na PEC 15, que na verdade não tem nada a ver. Eu queria pedir aqui, senhor relator, que o senhor acatasse um requerimento apresentado pelo deputado José Guimarães e pela deputada Érica Cocai, no sentido de ampliar mais 4 bilhões de reais nessa PEC para atender os aplicativos, os mototaxistas. Uai, seu app de vídeos curtos.